Olá, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Nós iremos continuar com o texto de Oséias. Hoje iremos falar do capítulo 6 até o capítulo número 10. Mediante a essa exposição, continuaremos comentando sobre o povo de Israel, o povo de Judá, suas atitudes e o seu Deus que escolheu o seu povo para eles lembrar da onde foram tirados, dos seus princípios, das suas escolhas, consequências. Capítulo número 6 é reforçada a ideia de que o Deus que despedaça Israel, Judá, que fere, que faz a ferida, é o Deus também que traz a contraproposta e também ele sarará e ligará a ferida que um dia foi feita, simbolizando a decisão do povo de Israel que essa ferida nada mais é um símbolo do pecado e Deus ele queria sarar as feridas desse povo. Mediante disso, ou mediante ao assunto falado, o capítulo de número 4 ele vai revelar algo interessante dizendo sobre Efraim, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ele fala que a região onde o povo de Israel estava era uma região que pouco se via a chuva. Então, para que a plantação ou a agricultura desse os seus bons frutos, durante a madrugada havia um orvalho, uma pequenas gotas de águas que no meio do deserto apareciam por causa do tempo baixo, por causa da temperatura baixa que aparecia sobre as folhas e assim é chamado de orvalho. Então, mediante a situação do tempo, do território onde vivia, poderia se ver e na ótica não havia esperança para a agricultura. E na madrugada vinha-se o orvalho e molhava-se as plantas e a agricultura sobrevivia dessa forma. Assim Deus estava falando para Israel: há esperança para vocês que me esqueceram, que me abandonou, que me deixou, me traiu, escolheu viver um casamento, um relacionamento comigo, assim como Oséias e a sua esposa Gomer, que assim ele tirou da prostituição e ela, com infidelidade, continuou a ter os seus atos de prostituição. Assim também Israel e Judá está fazendo dessa forma. Trocou o seu relacionamento com o Senhor, com os deuses. O mesmo Deus que fez a ferida é o mesmo Deus que sara e liga a ferida. Essa é a proposta entre o capítulo de número 6 e o capítulo de número 7, 8, 9 e 10. Ao lermos o capítulo de número 7, Deus aí continua essa proposta dizendo: sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticar a falsidade e o ladrão entra e a horta dos seus salteadores rouba cá fora. Capítulo número 7 traz a maldade, mostra não só a idolatria, mas o roubo, a maldade, o homicídio também que acontecia naquela época, toda a sua maldade diante da face de Deus. E o povo precisava
se humilhar perante a Deus. Capítulo de número 7, do verso de número 13 ao 16. O povo de Israel se rebelaram contra Deus, fugia de Deus. E mediante isso, Deus queria que o povo a cada dia se aproximasse de Deus. Capítulo número 8 vai falar sobre o castigo que está próximo, a consequência mediante aquilo que eles escolheram a viver. Já o capítulo número 9, o pecado de Israel entra mediante a sua consequência. Aqui já está o resultado dos seus erros, né? Aí começa dizendo: não se te alegre, ó Israel, de saltar com os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amaste a paga sobre todas as eiras de trigo, e a ira e o lagar não os manterão, e o moço não lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tomará ao Egito. Capítulo número 9, algo interessante em dizer. Efraim ele ia voltar ao Egito, tornará ao Egito o reino do norte. Aqui o Egito simboliza a escravidão, a opressão ao israelita que eles haviam sofrido no passado. Então, o que é interessante, Deus estava fazendo eles lembrar daquilo que eles passaram. O verso de número 17 vai falar: o meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Esse último versículo, em cumprimento do capítulo de número 28, verso de número 65 e 66 de Deuteronômio, Israel torna-se aqui uma nação de forasteiros, de peregrinos, por não ter atendido às advertências, né, a exortação dos profetas. Então, conforme o que nós estamos olhando aqui, o capítulo número 10, ele começa também falando: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, egoísta. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. Então, mediante a isso, na hora que eles praticavam, havia prosperidade. Não é necessariamente uma bênção mediante a isso, né? A prosperidade que eles viviam, quanto mais as coisas aconteciam, o dinheiro, através daquilo que eles vendiam, através da idolatria dos deuses que eles vendiam, eles se esqueciam de Deus, se envolvia cada dia mais com as coisas desse mundo. No capítulo número 10, o verso número 8, a Bíblia diz que os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos. Eles serão sobre os altares, dirão aos montes: cobre-nos, e aos outeiros: caia sobre nós. Vai chegar um tempo que a situação que eles vivem, ou eles viviam, né, eles vão ver, mediante isso, confiando em falsos deuses, adotando um estilo de vida que ele queria viver, sensual e pagão, né, vão clamar aos montes e aos outeiros para que esses caiam sobre eles. E mediante a tudo isso é o dia do juízo de Deus. Os apóstolos da fé, os apóstolos dos princípios de Moisés, dos princípios da lei, os inimigos de Deus, os adversários do povo de Deus farão o mesmo quando derrubado eles foram, né? Ou eles vão ser do sistema mudando que eles viviam. E quanto a isso, há também um quadro em que a Bíblia diz sobre a grande tribulação que vai acontecer, em que as pessoas vão ver a justiça de Deus, vão ver o que está acontecendo e vão pedir que os montes caiam sobre eles, né? E para nós concluirmos, no capítulo número 10, a Bíblia diz que eles começam a lavar o campo, a lavrar a lavoura, começa a colher semente, e Deus queria que eles se arrependessem.
Verso de número 12 diz assim: semear para vós injustiça, se faz segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é o tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Assim nós concluímos os nossos capítulos de hoje. Quero pedir que você sempre esteja entendendo o que Deus ele quer conosco, o propósito de Deus. Aceita o propósito de Deus, nós podemos se arrepender a cada dia mais diante do Senhor. Um grande abraço, que Deus e Cristo os abençoe. Fica com Deus.